Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo agradecendo a espiritualidade superior por nos deixar, fazer esse trabalho, nos orientando e segurando nas nossas mãos para que a gente não caia e que nos dê sempre proteção necessária, né? Porque as investidas são muitas, né? Os olhos grandes, os invejosos, em todos os lugares tem, pessoal. E quando um canal mostra assim o lado espiritual da coisa, os umbralinos caem de pau em cima, né? Até por intermédio de outras pessoas de outros canais, que não gostam de ver aquilo ali, de repente está melhor que o deles, né? Eles acham que está até melhor que o deles. Aí eles sempre criam aquele olho grande, né? Essas investidas dos umbralinos, né? Que fazem com que essas pessoas sejam, né? Assim vamos dizer, a ferramenta para eles agirem contra nós. Mas nós estamos com Deus, né? Nós estamos com a espiritualidade superior. Então nada de mal vai nos atingir. E eu agradeço também particularmente a vocês que estão olhando aqui esse canal sempre, estão comentando, né? Tem uns que comentam sempre, tem uns que mandam mensagem para mim nos e-mails, né? Assim, parabenizando pelo canal, parabenizando pelos assuntos, dando as opiniões, pedindo temas, né? Então eu estou muito agradecida a todos vocês, vocês que têm a mim dentro da família de vocês também, né? Como eu já disse, nós somos uma família espiritual. Hoje, pessoal, o tema que eu escolhi aqui é sobre magias, né? Como sempre, vocês sabem que o nosso intuito aqui é mostrar, né? É ir divulgando os conhecimentos espirituais que nós estamos vivendo aqui na nossa Terra, né? Deixando um pouquinho de lado conhecimentos de outros seres, que como eu não canso de falar, os outros seres nós já sabemos que eles existem, nós já sabemos que eles fazem parte do nosso cotidiano espiritual. Mas nós precisamos mesmo conhecer cada coisa da nossa terra, conhecer cada parte do plano espiritual para nós, né? Como vamos agir para que a gente tenha uma ascensão melhor, né? Não vamos dizer que daqui nós vamos virar santo, porque ninguém vai, né? Ninguém está se enganando nesse ponto. Ninguém vai virar santo de um minuto para o outro, né? Todo mundo sabe disso. Mas a gente procura ir melhorando. E cada passo que a gente vai dando, nós vamos seguindo o caminho da ascensão. Sabemos que não é fácil, é muito difícil, mas vamos seguindo, né, pessoal? Então, o que a gente propõe é sempre estar falando mais e explicando mais sobre esses assuntos, um pouquinho mais que a gente sabe, né? Porque, como eu sempre digo, a gente não sabe nada ainda. Mas a gente vai procurando estudando, vai estudando, e vai passando as novidades que vão se apresentando dos conhecimentos do mundo espiritual para outras pessoas, né? Que estão aqui nesse canal conosco estudando. Então, vamos deixar um pouco os seres multidimensionais de outros planetas com esses assuntos mais para adiante, quando nós estivermos num patamar espiritual mais elevado, com a consciência mais aberta do que somos, do que estamos fazendo aqui, qual a nossa missão, o que será que vai nos apresentar a espiritualidade para o futuro. Então eu procuro estudar mais essa parte, né? Principalmente agora com essas investidas dos seres das trevas, né? Que eles não gostam que a gente aprenda essas coisas, porque eles sabem que a pessoa, quando ela sabe da verdade, nada mais a segura, né? Eles sabem disso, né? Então Jesus já falava isso, né? Sabereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Realmente, quando você realmente a verdade entra no seu coração, você fica liberto de qualquer dogma religioso, você fica liberto de qualquer medo, de qualquer síndrome do pânico, de qualquer coisa que te prenda à terra primitiva, porque o nosso intuito é seguir adiante. O nosso intuito, mesmo que depois a gente não vá conseguir ficar na quinta dimensão, mas a gente já vai ter um conhecimento melhor, já vamos progredir em outro orbe, como a Terra estará melhorada, como a Terra é agora, né? Estaremos completando nossas missões em outros lugares, não importa em qual lugar, não nos importa, colocamos isso na mão de Deus. Deus é que sabe o melhor para nós, né? Então, de repente, nós estamos progredindo, mas não precisamos exatamente
está na futura Terra, mas estamos trabalhando para isso. E os umbralinos não querem, pessoal, que isso aconteça. Por isso, eles não querem que a gente saiba de nada sobre mediunidade, eles não querem que a gente saiba de nada como a gente vai se defender de ataques psíquicos, né? De ataques bioenergéticos, né? Eles não querem que a gente saiba como se defender bioenergeticamente, eles não querem que a gente faça meditação, eles não querem uma série de coisas que eles sabem que aí sim vai afetar a nossa consciência e a nossa consciência vai se expandir, vai mudar e não vai mais ter medo de nada. É isso que eles não querem. Essas coisas de ir em missa, né, pessoal? Não é querendo falar, mas eu sou obrigado. Ir em missa, ir na casa espírita tomar passe, beber água fluida, assistir palestra e ir embora, né? Essas coisas de outras religiões mais aí, né? Passar dinheiro nas sacolinhas, nada disso para os umbralinos importa não, pessoal. Para eles isso aí é fichinha, é cafezinho, eu já falei isso várias vezes. Eles estão se importando é que se você abrir a tua consciência, você nada mais disso vai precisar de você ter na sua vida, né? Porque você mesmo vai se defender bioenergeticamente, né? E você vai conhecer. Aquilo não é só se defender, não, é conhecer, né, com um propósito definido o que é aquilo, né? Você vai se defender bioenergeticamente, você vai fazer uma meditação, você vai travar as energias ruins dos outros que venham para você, você vai ter uma série, né, de coisas aí que vão te abrir a mente, a consciência, que você não vai mais ficar preso a dogmas religiosos, no mínimo, não vai, nem vai ter medo de nada, entenderam, pessoal? Então, é isso que os umbralinos têm medo. E é por isso que a gente bate na mesma tecla ali, ensinando essas coisas, né? Passando à frente esses conhecimentos, né? Para que vocês também sigam por esse caminho. Ok, pessoal? Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre magia. Magia verbal, mental e magia física, tá? Separados em 3 itens, tá? A magia. A magia verbal, ela pode ser um mantra, né? Porque é falado. Então, um mantra, né? Cânticos, pontos, os pontos cantados quando é para o bem, né? Orações, hinos, salmos. Isso é uma magia branca verbal, tá? Porque você está desejando o seu bem e está desejando o bem da sua família, está desejando o bem dos seus amigos, da humanidade em geral, né? Esses mantras, essa magia branca verbal, são palavras constituídas no astral superior, ou seja, elas não foram construídas aqui na Terra. Elas foram construídas no plano astral superior, né? Porque Deus, na sua infinita misericórdia, faz com que essas coisas cheguem até nós para que a gente trabalhe aquilo para nós, né? Quem pegar, pegou, né? É assim, por isso que eu digo, tem que abrir a consciência. Então, por exemplo, eles são fonemas, né? Que colocam, né, cada som diferente, mas com um propósito também diferente. O exemplo aqui que eu estou falando dos mantras, né? Então, ao serem pronunciados em conjunto, como uma palavra, né, eles realizam determinado fato. Eu estou falando aqui também dos hinos, porque se você ficar, você vai ver mais adiante aqui, vamos ver, que se você ficar repetindo as palavras, elas criam, né, uma egrégora de uma palavra longa que vai chegar no propósito que a gente quer. Por exemplo, o mantra, a gente quer abrir a consciência. Os mantras dos chakras, né? Cada mantra bem falado do chakra, né, cada sílaba daquela, ele se abre, né? Com aquele mantra se expande, certo? E é um perigo falar o mantra errado. Então, temos que falar a pronúncia daquela sílaba de cada mantra corretamente, certo? Então, a magia branca verbal, ela se intensifica através da repetição do fonema, como eu acabei de falar, né? Que eu anotei aqui. Palavras com intenções benéficas, repetidas milhares de vezes, ou centenas de vezes, né? Assim, tipo Jesus. Se você ficar pensando muito em Jesus e falar baixinho muitas vezes Jesus, Maria, né, e outras, constrói no astral um campo de energia, né, conhecido como egrégora. É aquilo que eu sempre falo das egrégoras, né? As egrégoras podem ser boas como podem ser ruins. Nesse caso aqui, do mantra verbal, falar algo bom, ela vai constituir uma força, que é chamada de egrégora, e que vai alimentar aquele teu pensamento, correto? Então,
quando essa egrégora ela é alimentada por espíritos evoluídos, quando é para o bem. A mesma coisa, né, pessoal? O oposto também vale para a magia negra. Então, é o que eu acabei de falar. Ela tanto serve para o bem como o mal, para o mal, a egrégora. Então, se nós alimentarmos com mantras, com coisas boas, os espíritos que são afins com aquele tema, eles vêm e nos protegem. E eles, consequentemente, eles alimentam aquela egrégora para nós. E a gente consegue o que a gente quer através daquele mantra. Esse é o exemplo de magia branca verbal. Agora, nós temos também, pessoal, a magia mental, né? A magia mental é o número 2. Ela acontece com a missão, né, de, vamos dizer assim, alimentar um mesmo pensamento, uma intenção e minar algum campo, né? Na verdade, é minar algum campo de defesa da vítima, essa magia mental. Porque com a mente, de repente, você pode fazer com que a pessoa fique até doente, se você tiver uma força na sua magia mental. Você pode fazer essa magia e você pode colocar essa pessoa doente, né? Porque a física, a estudada, a física científica, ela determina que pressão é o resultado da força sobre determinada área. Olha só, a física científica, ela determina que a pressão é o resultado da força sobre determinada área, né? De modo que quanto menor a área, maior será a pressão, certo? O que significa que quanto mais vulnerável a pessoa seja, desequilibrada, maior será a força do mago sobre ela. Entenderam, pessoal? Então, a força, quanto ela cresce devido à tua pequenez espiritual, certo? Falando da base agora espiritual, se você tiver uma mente com a fé fraca, ele vai agir contra você, porque a pressão da mente dele vai ser muito forte em cima de você, porque você não está com fé suficiente para manter aquela fé, né, ali, aquela força magnética para se livrar desse mago nesse caso. Certo, pessoal? Portanto, para aumentar a pressão sobre a pessoa que está com magia, o mago deverá criar uma pequena área de atuação mental. Reparem só, o mago ele sabe da vulnerabilidade da pessoa, ele cria uma área de atuação mental, ou seja, uma ideia fixa na pessoa, ele vai ali alimentando aquela ideia fixa na pessoa, que vai funcionar como meio obsessivo, porque ele já viu que a pessoa é vulnerável naquele ponto. Aí ele vai ali martelando, vamos dizer assim, martelando aquela ideia fixa na pessoa, e a pessoa até que cai num estado de obsessão, né? Então, para ir lentamente, né, ele vai lentamente minando, né, os escudos de proteção da vítima. Então, ele sabe que a vítima é fraca naquele ponto. Ele usa daquela força mental dele, né, em cima daquele ponto, coloca uma ideia obsessiva na pessoa, até que a pessoa realmente entre num estado deplorável, conscientemente. Eu até em outro vídeo, pessoal, falando em obsessão, eu vou falar sobre esse caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, daquele multi-empresário aí que trabalhava numa firma de grande telefonia internacional, que ele se suicidou, né, num condomínio de luxo aqui na Barra da Tijuca, e ainda levou a família toda com ele, né? Matou as duas crianças, os dois filhos dele, né? Um de 6 anos e um de 10, amarretadas, e jogou pela janela. A mulher, a esposa, ele esfaqueou dormindo e se matou e deixou uma carta dizendo por causa de uma dívida de 20 mil reais. Ou seja, pessoal, uma dívida de 20 mil reais fez aquela família toda entrar em desgraça, né? Vocês veem aquilo ali, com certeza foi uma obsessão, porque ele estava tão empenhado, por isso que eu digo, olha o perigo de ficar pensando só materialmente, porque ele ficou tão fraco da mente dele, tão fraco, que os obsessores entraram ali facilmente, através daquela dívida. Uma dívida que ele poderia até ressarcir aquela dívida toda, era só ter paciência. Né? Porque se ele acreditasse em Deus, ele tivesse fé em Deus, né?
nos santos, vamos dizer assim, vamos que não fosse nem de mentores, porque de repente ele não tinha conhecimento disso, mas que ele tivesse fé pelo menos em Deus, em Jesus, aquilo ali não entraria nele. Mas ele foi fraco, né? Os obsessores sentiram o ponto vulnerável dele, que era a materialidade, né? E o ponto vulnerável que eles fizeram pressão em cima foi justamente as dívidas, né? Uma dívida de 20 mil. E hoje, eu olhando o noticiário aqui pela internet mesmo, estou vendo que a mãe dele e primos também aconteceram isso, desencarnaram por esses motivos. Olha só, pessoal, o que me leva a crer, né, assim, bem superficialmente, que isso aí é caso de obsessão familiar, né? Alguns obsessores que em grupos ou mesmo separados são muito fortes, eles vêm vindo, né, dentro dessa família lá dele e fazendo essas barbáries todas. E ninguém tira esses obsessores, porque ninguém deve ter procurado um caminho para acabar com isso, porque agora eles também se foram e o obsessor vai procurar outros da família. Outros que sejam também, que tenham pontos vulneráveis, vai colocar as ideias fixas e as pessoas daqui para frente serão outros dessa família que irão. Né? Porque e a mãe? Eu vi no noticiário hoje. Vão os primos, né? E agora foram eles todos? Então aí tem um caso sério de obsessão familiar, né? Que está vindo, é o chamado antigo, o pessoal chamava de praga, né, da família, mas não é, são obsessores. E esses obsessores, por algum motivo, eles precisam ser tirados dali, porque eles vão atacar outros daquela família. Todos que têm algum sobrenome referente a esses sobrenomes aí serão atacados, tá? Alguém que tenha tem que abrir o olho porque vai ser atacado. Entenderam, pessoal? Então, essa ideia fixa geralmente se baseia num fato familiar. Então, normalmente eles pegam um fato familiar, nesse caso deles aí, a dívida da mãe e dos primos, eu não sei, né? Mas desse caso dele aí, eles colocaram, minaram a mente dele com essa ideia fixa aí da dívida de 20 mil, né? Porque eles já tinham, né? Já tinha ocorrido com a pessoa vindo a funcionar como catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é algo que puxa, que dá uma frequência vibratória maior, que reforça, vamos dizer assim, né? É um acelerador de determinada reação. Então, o mago ele prepara aquilo ali e acelera com o catalisador. O catalisador, nesse caso dessa família aí de Minas que se acabou aqui no Rio de Janeiro, o catalisador foi a dívida. Tá entendendo? Eles aumentaram aquela dívida, fizeram aquele homem perder a cabeça, o homem não tinha fé, e crianças inocentes, ele agora se tornou um suicida e assassino. Então, é um espírito que com certeza ele está no umbral. Em situações boas, ele não está. Né? Isso, pelo que nós estudamos da espiritualidade, sabemos que em boa situação este homem não está. Né? A esposa que desencarnou dormindo deve estar até agora procurando o que foi aquilo. De repente, ela está assim, num sintoma de sonolência. Se ela tiver uns mentores bons, vão colocá-la assim, né? Porque ela já devia ter esse karma para completar com ele. Por isso que houve a necessidade desse desencarne dessa situação. Os mentores sabedores, mas tiveram que deixar, porque é a ordem superior. As crianças também devem ter vindo de outras vidas com alguns karmas para serem resgatados desta forma, né? Porque senão eles não iriam para essa família. E esse catalisador foi essa atitude que ele tomou devido à dívida. Né? Então, o catalisador ele também pode ser uma peça de roupa íntima, tá? Uma comida que se dê enfeitiçada, como eu já falei até no outro vídeo sobre comida enfeitiçada, ou qualquer outro objeto que contenha a impressão energética, né, etérica da vítima. Então, às vezes, tem gente que rouba peça íntima da corda dos outros para fazer obra de macumbaria, tem outro que manda um bolo enfeitiçado, outro dá uma amarra de chocolate, como eu já falei no outro vídeo. Né? As peças íntimas são muito usadas, tem que ter muito cuidado. Quem mora assim, em locais que coloca as peças todas para secar nas cordas, perto de outras casas, assim, tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado nessa questão, porque eles pegam peças íntimas, né? Marca de calçado no chão, pessoal. Se você pisar numa areia e ficar marcado o tamanho do seu pé, ali ficou a impressão energética de você. Ficou ali. E alguém que não gosta de você, você acredita que ele pode vir ali e tirar aquela medida,
tá? Tirar aquela marca todinha e levar para fazer obra de macumbaria, vocês acreditam nisso? Tá? Eu tinha uma prima que até já desencarnou, muito mais velha do que eu. Ela fazia esse tipo de obra de magia. Ela fazia, entendeu? Uma vez ela teve um desafeto com um senhor lá, um pintor, acho que da casa dela, não gostou da pintura, brigou com o homem. Ela marcou os pés do homem. Ela marcou os pés. O homem também xingava, bebia, era aquela coisa. Então ele também não tinha muita proteção, né? Então, aí ela marcou o pé do homem para fazer. Então eu sei, já desde criança, que isso acontece. Eu sei dia muito, pessoal, dia muito que isso acontece. Então, até isso, a marcação do pé de uma pessoa. Então, muito cuidado com peça de íntima, né? Que você usa muito íntimo, né? Uma calcinha, uma cueca. Você usa muito cuidado com isso, pessoal. Fronha que você coloca a sua cabeça para dormir, uma coisa secando na corda, mesmo que passou pela água que você lavou, mas tem a sua impressão ali. A sua impressão energética está ali, porque aquela calcinha ou aquela cueca são suas. Vocês estão compreendendo? E outra coisa também, a comida, né? E outros objetos mais, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque essa impressão energética é usada pelos magos. Vocês veem aqui que não é só o catalisador, essa parte mais etérica da coisa, mas pode ser uma coisa material também, certo? Uma coisa, uma fruta. Tem que ter muito cuidado, né, pessoal? Uma fruta, ela pode injetar. Olha só, pessoal, que eu já peguei, por isso que eu estou falando aqui, abrindo os olhos de vocês. Já peguei fruta que envenenaram aquela fruta com dispositivos astrais, né, dos magos negros, né, com a seringa e uma agulha, né, de hospital. Entenderam, pessoal? Injetaram ali, deram a fruta para a pessoa ingerir. Olha só o perigo, pessoal. Por isso que eu digo. Ainda colocaram de comentário do meu vídeo assim, besteira. Besteira é besteira nada. Vai você, então, comer de uma coisa dessa aqui, ou ter sua cueca levada, e você vai ver. A não ser que você faça, né? Por isso que você falou que é besteira, né? Lá no comentário do meu vídeo. Eu retirei, porque eu não quero palhaçada aqui. Os feitiços mental e verbal, esses dois últimos que nós acabamos de falar, eles ocorrem principalmente em pessoas com descontrole mental ou emocional, ou seja, pessoas desequilibradas, né? Porque as pessoas desequilibradas, elas não têm muita fé. Então, elas não se agarram muito com Deus, né? Elas não se agarram muito com a espiritualidade. Então, elas estão descontroladas. Coitadas, elas têm síndrome do pânico, têm medo até de dormir. A gente acaba de dizer, você não tem mais nada, mas elas continuam pensando que tem. E não pode ser assim, né? Acontece com alguns clientes meus, né? Eu falo, acabou tudo, eu já cuidei de tudo, não precisa ter mais medo de nada. Tenha só fé em Deus. Mas eles continuam, pessoal, pensando que tem ainda alguma coisa. Entenderam, pessoal? Então, completando aqui, os tipos de magia, já vemos, né? Já vimos a verbal, a mental, agora a física. A magia física é aquela que lida realmente com as coisas físicas, concretas, que você olha, que você vê, tá? E o objetivo dessa magia é enfermar a pessoa, lesionar ou aniquilar, né, o corpo físico da pessoa. Então, o propósito é mexer exatamente com o corpo físico, diretamente com o corpo físico, né? Vocês veem a diferença da mental? Que a mental, eles vão lá fazer as obras ainda. E esta física é diretamente ligado ao plano físico, à matéria, ao corpo, certo? Então, para que ela ocorra, essa magia aqui física, é necessário criar um endereço vibratório, né? Que depois até eu vou explicar mais a fundo o que é um endereço vibratório, para que vocês entendam melhor. Talvez eu faça junto com o vídeo dos obsessores de familiares, né? O endereço vibratório é um encantamento colocado no catalisador, que é aquilo que eu falei, a calcinha ou a sunga, vamos dizer assim, a cueca, né? O catalisador, nesse caso aí, físico, vai ser isso, porque ela bota de retorno a sua calcinha, a sua cueca lá para a sua corda, na primeira oportunidade, né? Ou joga num canto para dizer que voou da corda, né, desses lugares que moram muitas pessoas, né, as avenidas que todos usam as mesmas cordas para secar roupa, tenham muito cuidado, né? Eu já soube de casos até que pescaram com um bambu a corda da outra pelo muro. Então tem que ter cuidado. Se você não se dá com alguém em vizinhança, mesmo assim tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho. Então, o catalisador, nesse caso aqui da magia física, é uma peça íntima,
né, um objeto, essa comida que eu te falei para vocês agora, que é uma laranja, né, injetada com a seringa e com a agulha, com veneno astral, pode ser qualquer coisa disso. Então, o endereço, né, esse catalisador, ele vai servir de endereço, né, para a carga maléfica que aquelas pessoas querem fazer. Então, as pessoas usam das artimanhas dos magos, o mago fala assim, ó, vai lá, agora devolve a calcinha. Vai lá, agora devolve a sunga. Bota de qualquer forma lá como coisa que voou da corda e ela vai achar e vai usar normalmente. Ela pode até lavar de novo, mas já está ali impregnado, vamos dizer, por 7 dias, reapareceu. Né? A fruta, muito fácil também de dar para uma criança, né? Para desarticular energeticamente, espiritualmente aquela família. Uma criança, de repente, vai passando mal para o hospital, a criança não tinha nada. De repente, a criança passa a ter sintomas terríveis, chega no médico, deu uns remédios, mas a criança não passa, a criança às vezes até desencana para fazer aquela família sofrer. Então, vamos ter muito cuidado também com esse tipo de magia, né, pessoal? Que ele é brabo. Então, essa carga maléfica que atinge a vítima, ela é como se fosse um pombo-correio, né? Como se fosse. A peça foi embora e voltou, né? A fruta veio e deu na mão da criança. O biscoito, né, fechadinho, mas furado algum cantinho com a seringa. Gente, nós vivemos no planeta Terra. Aqui não é nenhum paraíso ainda. Então vamos ter cuidado com tudo isso, pessoal. Tem gente que envenena animais no quintal do outro, né? Sacrifica os animais dos outros por ódio da pessoa, porque sabe que a pessoa gosta dos animais. Então temos que ter muito cuidado, pessoal, muito cuidado com a nossa família, com os nossos animais e conosco mesmo. Muito cuidado, nós não vivemos no paraíso, não. Certo? Então, para reforçar o endereço vibratório, que é o último item, para que nós vamos continuar com esses assuntos, dependendo das perguntas de vocês, das dúvidas, nós vamos continuar com esses assuntos em outros vídeos mais para frente, tá, pessoal? Porque, como eu falei, nós estamos com muitos assuntos e temos que ir levando esses assuntos que as pessoas gostam muito, né? E querem saber a fundo como isso funciona. Então, eu estou aqui alertando, né? Então, esse reforço do endereço vibratório, eles colocam nas casas das vítimas, como eu falei. Também, ó, os óleos, os pós coloridos, essências, ervas, né? Eles colocam, sabe aonde? Na maçaneta do teu portão. Lá no teu portão eles colocam, porque sabe que você vai botar a mão ali no portão, vai enfiar a chave para rodar a chave ali. Eles colocam ali no buraquinho da chave, da fechadura, né? Quando você tem a sua porta fechada, eles vão lá, colocam, para quando você sair, você vai ter que obrigatoriamente colocar a mão ali. E aquilo vai passar, aquela obra vai passar, óleo, tudo vai passar para você, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Em outros vídeos nós vamos continuar com esse assunto, ok? Fiquem com Deus. Qualquer pergunta está aí no e-mail, né? Na descrição do vídeo. Boa sorte para todos, né? Muita paz, muita saúde. Vamos orar sempre a Deus para nos livrar de todos os males, de todos os inimigos ainda que estão aqui na Terra. Ok? Namastê para todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.